E se nada nos limitasse e de repente a gente começasse a entender que tudo o que nos acontece nos fortalece? Como assim? Simples, eu leio a vida e interpreto tudo o que me acontece segundo um mapa, um carimbo que eu coloco de bom e mal, sim e não, certo e errado. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Basicamente, o nosso cérebro, ele cria significado para tudo. E ao ler o mundo, a vida, as outras pessoas, os acontecimentos, os fatos, a gente vai ou consolidar ou desconstruir as crenças que a gente já carrega. De uma maneira bem simplificada, se eu carrego crenças somente positivas ao meu respeito, sobre mim mesma, eu entro numa autoidealização, que eu sou perfeita, linda, maravilhosa, que eu não tenho erros, e eu reprimo tudo que é sombra, tudo que é negativo, tudo que é distorção sobre mim. E não raro a pessoa que age assim começa a se sentir um pouco mais especial, mais evoluído, mais algumas coisas do que as outras pessoas. Mas por outro lado, se a gente carrega crenças somente negativas ao nosso respeito, a gente tem muita dificuldade de perceber as nossas qualidades, as nossas virtudes. A gente vive numa dificuldade extrema de se apreciar, de se valorizar, porque a gente acha que tudo que a gente faz está errado, poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. O ideal é que o processo de autoconhecimento nos leve a uma clareza sobre os nossos aspectos positivos e as distorções, aquilo que a gente carrega que também não é legal, que realmente nos limita. Então, acreditar que a gente pode lançar luz sobre isso e que expandir os limites é só mais um trabalho a ser feito, nos coloca no lugar de que essas crenças, antes de serem limitantes, elas são, na verdade, elas estão apontando para uma expansão que a gente pode fazer e deve fazer ao longo do nosso desenvolvimento e do nosso processo de autoconhecimento. Esse significado o nosso cérebro cria para absolutamente tudo, para pessoas, para situações, para a gente mesmo, para as nossas relações. Então ele divide entre bom e mal, claro e escuro, certo e errado, sim e não. Porque a gente é dual, nosso cérebro é dividido em hemisfério direito e esquerdo. Então tudo que a gente vive leva esse selo de bom ou ruim que o nosso cérebro atribui enquanto significado. As experiências, as pessoas. Então se você carimba uma pessoa de ruim, tudo que ela fizer, mesmo as coisas que não forem legais, você tem uma tendência a interpretar como negativo. Ao passo que aquela pessoa que você carimbou de boa, tudo que ela fizer, as piores cagadas que ela fizer, você ainda vai tender a justificar e a dar meio que desculpas para isso. Só que esse carimbo a gente não coloca só em pessoas, a gente coloca também nos fatos que nos acontecem, nos eventos que a gente experimenta. E a gente tende a carimbar de bom ou ruim, sem saber exatamente. Às vezes uma coisa que a gente carimba como ruim nos acontece e lá na frente a gente vai ver que foi a melhor coisa que nos aconteceu, porque aquilo nos levou àquela experiência, produziu na gente um aprendizado que nos levou a um aspecto da vida que a gente nem fazia ideia que poderia existir. Então, desconstruir essas verdades, esses óculos que formatam a nossa realidade, faz parte, é um dos pontos centrais da nossa expansão de consciência, do nosso processo real de autoconhecimento. Considerar que tudo o que nos acontece, de alguma forma, nos fortalece. Ainda que na primeira leitura a gente entenda, carimbe como aquilo uma coisa ruim. Só que aprender a olhar os aspectos positivos daquelas coisas que a gente carimbou como ruim pode nos trazer resultados gigantescos que irão nos tornar não só pessoas muito mais extraordinárias, mas podem também nos levar a viver realidades que também extraordinárias que a gente nem tinha imaginado que pudesse existir. Às vezes a vida nos coloca em situações exatamente para nos mostrar que aqueles limites somos nós que estamos colocando, aquelas cercas que traçam a divisão de uma terra e outra estão só na nossa mente. A gente pode expandir as nossas fronteiras quando a gente expande a maneira como a gente lê o mundo, a vida, mas principalmente a leitura que a gente faz da gente mesmo. Então é importante hoje você repensar e atualizar essa visão que você traz sobre você.
Quais crenças você estabeleceu para você? Será que você mantém crenças positivas, negativas? Quais crenças são essas? Tenha isso claro para você e faça um ajuste. Seja mais compassivo naquilo que você acredita que não é legal em você e seja um pouco mais rígido com aquelas crenças que você acha que você é muito melhor do que muita gente. A chave para a nossa expansão sempre está no questionamento. Que tal? Que tal questionar as crenças que você construiu sobre você mesmo, sobre os outros, sobre a vida e sobre os fatos? Talvez sobre as experiências que você viveu e sobre a maneira como você está criando o seu futuro. A sua rotina hoje está produzindo o que você vai viver amanhã. Que tal questionar isso? É o que eu tenho feito diariamente e te garanto que tenho colhido excelentes resultados. Espero que você também colha. Te encontro aqui no próximo episódio.